bem-vindos a Conversas com Tato. Hoje com a presença do Adriano, um super amigo meu, a Patrícia, enfermeira que trabalha comigo há muitos anos, eles vão se apresentar. E o Adriano vai contar um pouquinho da experiência, da importância da enfermagem e do home care durante a jornada do paciente oncológico. Enfim, ele tem uma história pessoal do pai e da mãe que a gente acabou tratando. E acho que é um assunto interessante para a gente poder divulgar e poder acrescentar para os pacientes mais uma forma de tratamento. Então, Adriano, por favor, se apresenta, quem você é e aí conta um pouquinho da sua história. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouco da experiência que eu tive. Eu sou uma pessoa agraciada por conhecer vocês, né? E eu digo vocês, doutorais, a Patrícia, que realmente fizeram toda a diferença não só na minha vida, mas principalmente das pessoas que mais precisavam naquele momento, que era meu pai e minha mãe, né? Em situações diferentes, óbvio, né? E conheço o Dr. Eisen por trabalho, não foi uma questão pessoal e por afinidade a gente acabou se aproximando. E foram pessoas que foram colocadas na nossa vida como anjos, né? Que meu pai precisou um dia, uma vez, foram 2 episódios diferentes. Meu pai teve um linfoma e a gente sofreu muito para identificar. A gente passou um ano praticamente levando ele, batendo cabeça em médicos, tentando ter o diagnóstico correto e não conseguindo. E também não tendo visibilidade do que a gente podia fazer. Né? E assim, no apagar das luzes, realmente é no fechar dos olhos dele mesmo, a gente acabou tendo um diagnóstico um pouco precoce, mas errôneo, né? De final de ano, e eu lembrei do Dr. Eisen na hora, e da Patrícia, foi quando eles nos socorreram, né? Acho que essa é a palavra. Era um dia 24, véspera de Natal, e meu pai foi levado nos meus braços para o hospital, né? Já no estado muito grave, uma situação muito difícil, né? E já com um diagnóstico, já tinha uma doença grave, porém ainda não tinha uma certeza do que seria, mas tinha desconfiança de ser um linfoma. O Dr. Eisen não estava nem no Brasil, mas a equipe dele, a Patrícia já estava lá esperando. Foi uma coisa que hoje para mim, eu lembro com uma emoção muito grande, como se tivesse recebido realmente o presente dos céus, né? E no mesmo dia meu pai já, enfim, com os atendimentos e os procedimentos corretos, já teve uma melhora, e depois foram feitos também uma série de outros exames que identificaram realmente o que ele tinha, e o tratamento adequado foi iniciado, né? E ele respondeu muito bem. Eu acho que foi aquele momento crucial realmente entre a vida e a morte que fez a diferença, e também a prontidão de vocês em realmente estar ali naquele momento de mãos estendidas para receber o paciente da maneira adequada, né? Ficou no hospital um tempo, lógico, uma semana. A Dr. Eisen, enfim, cuidou e acompanhou, e depois a gente teve o processo de voltar para casa depois de uma semana. Para quem levou o pai nos braços para o hospital, depois de uma semana ele voltou, ele andando para casa, realmente chega a ser cerca de um milagre, uma situação como essa, né? Deveria ter ficado mais no hospital? Eu acredito que se ele tivesse nas mãos de outra equipe, com certeza ele ficaria. Mas o Dr. Eisen fez com que ele pudesse voltar para casa. Isso fez toda a diferença, porque eu acredito que na cabeça dele isso já não seria mais possível, né? É porque ele estava até inconsciente, né? Acho que ele nem acredita, até a gente não acreditou naquela possibilidade de passar o ano novo junto com ele em casa. E a partir daí, a maior parte do tratamento foi em home care, de uma maneira muito mais tranquila, né? Do que a gente imaginou, mas que fez toda a diferença, porque ele teve toda uma assistência, um aparato ali, num ambiente que para ele super agradável, e para nós como família também, né? Um ambiente muito mais acolhedor, vamos dizer assim, né? Saindo do ambiente hospitalar, caso não haja necessidade, eu acredito que seja fundamental para uma recuperação mais rápida do paciente, né? Só fazendo parênteses, aproveitando essa história, que é uma história interessante, porque eu estava fora, estava nos Estados Unidos. Pois é. E ele foi para UTI, né? Chegou, internou e já foi para UTI, e a gente fez quimio na UTI, que é uma coisa rara, difícil de fazer, porque realmente essas urgências oncológicas são muito raras. E ele saiu andando do hospital, né? Depois de alguns dias, não foram meses, não foram. E
a gente teve uma dificuldade de acesso, né? Porque o plano não cobria, então essa importância da gente ter uma equipe de enfermagem, da minha equipe, para poder fazer o tratamento em casa e poder acompanhar, porque aí diminui inclusive, além da ansiedade do paciente, todos os efeitos são uma coisa mais viável de acontecer. Então, aproveitando essa deixa, eu queria que a Patrícia apresentasse, falar um pouquinho do seu trabalho, quanto tempo você está comigo e como que a gente tem esse vínculo com os pacientes, e depois eu vou interrompendo e perguntar como que a gente consegue interagir e internar muito menos os pacientes que estão em tratamento no oncológico. Obrigada, chefe. Obrigada pelo convite. Eu sou suspeita de falar, né, do que eu faço e do que a gente faz, na verdade. A gente já está junto há uns 12 anos, né, fazendo essa assistência personalizada, na verdade. A gente faz uma coisa não voltada para a doença, para o diagnóstico, mas sim para o paciente. E assim, isso a gente vê a importância da enfermagem nesse momento, porque é um momento que a família está angustiada, ela não sabe o que vai ser o amanhã, como é que o paciente vai ficar, como é que ela vai ficar, e a gente está ali do lado para dar esse apoio realmente. E não um apoio que é uma coisa protocolar, mas uma coisa humanizada, é uma coisa personalizada. E o bom é ver esses feedbacks e esses cases que a gente vê que realmente, assim, você fez a diferença na vida do paciente, né, e da família. E você vê a importância que a gente tem com isso. Assim, não é fazer um trabalho por fazer, mas é fazer um trabalho que traz a diferença e que para muitas pessoas, mas foi um estresse, foi um momento difícil e que estava ali, foi feito, mas não é só isso, é o lado humano da coisa, né? O acolhimento. O acolhimento, isso. Acho que esse é o tema principal de como a gente consegue acolher isso. E cada um fazendo um papel, né? Então, eu acho que é muito isso. O grande problema do paciente é a parte de enfermagem, porque a parte médica você prescreve, manda prescrição, enfim, mas os cuidados de enfermagem que podem ser replicados em casa, enfim, são esses detalhes que fazem a diferença na vida do paciente, né, Adriano? São fundamentais também, doutor Aiza, porque assim, como vocês estão comentando e dá para perceber, não é só cuidar do paciente, né? Tem muita gente envolvida e ter esse tato, eu acho que é essencial de você não só cuidar do paciente, mas das pessoas que estão ali, dos parentes ao redor. Então assim, a Patrícia, você tiver um papel fundamental, a Patrícia ali ligando, estando presente, enfim, naqueles momentos que a gente, de angústia ou de preocupação, você ter esse caminho aberto e não só o olhar específico para o paciente, mas para todo mundo que está envolvido no processo, acho que é fundamental. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? E essa atenção personalizada que a Patrícia comentou, quando ela é transformada de uma forma não só profissional, mas com muito amor e carinho por quem gosta e ama o que faz, não tem como não ser diferente a impressão e o resultado que isso gera. Então eu tenho essa experiência que eu acabei de comentar do meu pai, e tenho uma experiência com a minha mãe. E curiosamente duas experiências que teriam um final ruim, né? Que o esperado seria o ruim e que não foram justamente por essas coisas serem mais fortes do que o óbvio, né? Então como isso faz toda a diferença, né? Até o apoio, toda essa orientação à família, ao paciente, para construir até um ambiente que gere um resultado diferente do esperado, né? Porque prescrever é fácil, né? Implementar a prescrição que eu acho que é o grande segredo. Então, desmistificando um pouquinho, Patrícia, conta como que é uma consulta de enfermagem, né? Porque as pessoas acham, mas a enfermeira está passando por cima, está fazendo papel de médico. Não, cada um tem o seu papel definido. Tem o seu papel. E a enfermagem tem as obrigações e necessidades que às vezes passam desapercebidas. Então, conta qual que é qual que é o papel da enfermeira, como que você pode interagir, como que
qual o trabalho que você faz além da consulta comigo, né, de enfermagem, mas como que a gente dá esse acolhimento no pós-tratamento, que a gente vai discutir um pouquinho durante a quimioterapia. Assim, até pegando um gancho do que o Adriano falou, né, não é só a enfermagem, a enfermeira, né, naquele momento ali, eu naquele momento, não é só olhar o paciente, mas olhar o todo, a família. Porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, o foco é o paciente, mas o paciente também junto com a família. Então, essa atenção que você dá. E não é só, eu tenho uma prescrição do médico, tá aqui a prescrição, e aí eu tenho que fazer o medicamento tal hora, eu tenho que ver o todo. Eu tenho que ver como é que é esse paciente, quais são as necessidades que ele tem como importante para ele, a família também. Então, assim, é você ver o todo, é eu cuidar do todo, não é só do diagnóstico. Eu não posso cuidar só do diagnóstico. Então, é isso que faz uma coisa humanizada e é o tato, né? Que é o que a gente está aqui falando, é sobre o tato. Então, é isso. É você dar uma atenção e fazer alguma coisa que, para você, pode ser uma coisa que é importante, para o outro não. Então, é você diagnosticar e ver o que é importante para aquela pessoa. Então, eu acho que o que eu faço hoje, além de me preocupar com as reações adversas que esse paciente vai ter com o tratamento oncológico, com a medicação, com isso, é se preocupar com o entorno, com o restante, com o que o paciente está vendo. É o que, na verdade, com o paciente está vendo, não. Na verdade, é com o que faz parte da vida desse paciente. Você... Mas eu tenho uma definição sua, eu queria que você define. Qual a diferença de você para outras enfermeiras ou enfermeiros que participam? O que você acha, por exemplo, né? Porque eu vejo muito isso, a medicina está muito cheia de protocolos. Isso. E o protocolo manda fazer de 8 em 8 horas, mas isso. não necessariamente precisa ser meia-noite, pode ser às 10. Isso. Só que os enfermeiros, enfim, seguem muito protocolo. Médicos isso. também, né? Uma autocrítica também. É isso que... Tenta seguir os protocolos e não questionar, porque dá trabalho. Então, tratar bem o paciente dá trabalho. Dá trabalho. Mas no fundo é melhor tanto para o paciente, quanto para a gente, quanto inclusive para a fonte pagadora. Ou para quem vai pagar a conta. Todos ganham. Acaba todo mundo ganhando. Então é isso que eu queria que você tentasse explicar. Como que a gente pode fugir dos protocolos? O que você sugere? Enfim, o que a gente pode tentar escapar dessa rotina do dia a dia? Isso é muito bem colocado. Na verdade é o seguinte, a gente hoje fala de ciência em evidência, né? A prática da ciência com evidência científica. Só que eu posso ter evidência científica e eu posso ter humanização. Eu não tenho que fazer, como é que o senhor falou, o protocolo diz que eu tenho que fazer de 8 em 8 horas o antibiótico. Tá, mas eu vou acordar o paciente às 4 da manhã para dar um antibiótico? Ou então eu vou entrar no quarto, porque quando você fala de uma assistência domiciliar, eu tenho que ver o seguinte, eu estou entrando na casa de um paciente, eu tenho que saber não invadir a privacidade desse paciente, mas também fazer uma coisa diferenciada e sem os protocolos. Não é você olhar, o protocolo fala que eu tenho que fazer dessa forma. Não, eu posso fazer humanizado e posso trazer o benefício terapêutico para esse paciente. E isso não quer dizer que você está infringindo o protocolo de higiene, mantém, quer dizer, é adequar o protocolo ao paciente, não o paciente ao protocolo. Eu acho que esse é o diferencial. E a Patrícia, ela tem um trabalho além desse, né, do home care, de cuidar dos pacientes. Ela liga para o paciente pós-quimioterapia e busca ativamente os sintomas e o que o paciente está sentindo, como a gente pode medicar. Isso é interessante, que também não é abordado, mas o quanto isso complica menos o tratamento do paciente, ele exige menos do sistema e sobra espaço e dinheiro para outros procedimentos. Então, eu acho que o tato, né, esse contato com o paciente, essa conversa, a gente consegue minimizar, e de novo, não é sem trabalho, né? Acho que é às custas de muito trabalho. Não, muito trabalho. Mas você minimiza o sofrimento do paciente, da família, mas pensando em tudo, né? Então, acho que como... Eu não gosto de chamar muito de humanização, porque medicina é de humano, né? Acho que todo mundo deveria fazer assim. Deveria, não mas deveria como ser a gente pode tirar esses protocolos muito engessados, fazendo medicina baseada em evidência, mas pelo lado bom, né? Eu acho que tudo de uma forma mais assertiva, né? Porque existem os protocolos, mas segue padrões que nem sempre vão respeitar o que é melhor para o paciente.
né? E no caso, o que vocês propõem é justamente mais assertividade nisso, né? O que é melhor para o paciente dentro desses protocolos, como eu posso fazer? Eu acho que isso é feito com muita excelência por parte de vocês, com essa sensibilidade de entender realmente o que é necessário e o que pode ser para depois e o que tem que ser agora, né? E muitas vezes a gente sabe que se você faz aquilo sobre uma questão burocrática, ela é muito mais processual do que pessoal. E no caso, vocês cuidam das coisas de uma forma muito mais personalizada, pensando no bem do paciente, né? Contato, né? Quer dizer, Contato. é isso. Mas a ideia, né, desse bate-papo, inclusive, é isso. É desmistificar esse enrijecimento. Essa coisa que precisa ser muito exato, né? Eu não estou tratando a doença, eu estou tratando um paciente que tem a doença. Isso. Esse paciente tem história, ele tem marido, ele tem filhos, ele tem história e ele tem poder de decisão. Acho que é um dos temas que a gente fez, a gente respeita muito o poder de decisão, mas dando opções de tratamento além do que é protocolo, que é o mais simples, né? Então, o paciente precisa de antibiótico em casa, o paciente tem a opção de internar, que é muito mais fácil, eu posso prescrever antibiótico, ele vai para o hospital, interna, passa pelo pronto-socorro, ou tem a opção de fazer isso em casa. Só que muitas vezes eu não dou essa opção porque eu não tenho estrutura e não quero ter trabalho. E acho que isso que a Patrícia pode comentar um pouco de como a gente consegue mudar esse caminho e oferecer para o paciente fazer em casa e não ter necessidade de procurar o hospital e fazer tudo no hospital, dentro do que é prioridade, com prescrição, com orientação. Então conta um pouquinho dessa experiência de home care, como que você na verdade é o seguinte... Só aproveitando, desculpa te cortar, foram vários pacientes, além dos pais do Adriano, né? Que estão bem, mas também a gente consegue melhorar a qualidade de vida, mesmo dos pacientes que estão em casa. Então tem muitos pacientes que vão para casa para evitar sofrimento no hospital, mas às vezes gera mais sofrimento, porque os recursos que o paciente tem em casa, e digo emocional, às vezes físico, é muito pior. Então como que a gente consegue melhorar isso, né? Como que com o seu trabalho a gente consegue aliviar inclusive o sofrimento dos pacientes que estão em casa com medicações EV? Conta um pouquinho da experiência, que eu acho que é legal. Na verdade é o seguinte, eu trabalho com o Marcelo já há 12 anos, né? E a gente faz o serviço de, o Marcelo como oncologista clínico, eu como enfermeira, a gente atende esse paciente, consulta e a gente direciona todo esse tratamento dele. Quando esse paciente ele vai para casa, se ele por algum motivo ele evoluiu para uma infecção, alguma coisa assim, a gente tem parceiros, né? São esses parceiros que a gente consegue instalar uma medicação, fazer uma medicação. Então eu vou até a casa desse paciente, eu avalio esse paciente e vejo essa necessidade dele de estar fazendo essa medicação em casa. E a gente vê o seguinte, que a adesão dele é melhor, a família fica mais tranquila, né? E você consegue trazer a solução para aquele momento. E às vezes a família não está preparada para isso, para ter esse paciente em casa. Então a gente tem essa percepção e de orientar a família, de chegar e conversar. Então é uma relação de troca realmente e de ver essa necessidade. Então assim, não é porque o paciente ele acha que o melhor para ele é para casa e talvez não seja. Então a gente tem essa percepção de chegar e conversar. Então de orientar o paciente da melhor forma, né? Eu acho que é isso que... Então, eu queria também... E além disso, tem a consulta de enfermagem domiciliar, que na verdade é essa avaliação. Isso. Muitas coisas que parecem simples, né? Curativo, bolsa de colostomia, que às vezes não são orientados, teste para ver de glicemia, que o paciente sai do hospital com um pedido para fazer, mas ninguém orientou como se faz, né? Então não teve uma orientação de enfermagem. Uma coisa que eu falo é prescrição médica e a outra é execução. Isso. Então as pessoas são muito boas de prescrição, mas pouco eficazes de execução. E aí você consegue executar isso, né? Então é transformar a prescrição em bem-estar, né? Conforto do paciente. Acho que é esse detalhe que faz a diferença, né? Acho que essa parceria tem muito disso. Não é uma prescrição, é o pacote. Eu não vou dar antibiótico, o paciente vai atrás. Não. A Patrícia vai resolver, vai instalar. Então, eu tive um paciente agora, semana passada, a filha não queria que internasse e o paciente não queria internar, mas precisa tomar antibiótico na veia. Em 1 hora ele estava tomando antibiótico na veia, em casa. Eu falei com a médica hoje dele e ela falou, realmente foi muito eficaz. Então, essa eficiência às vezes passa desapercebido.
né? Cai tanto na nossa rotina, desculpa, né? Cai tanto na nossa rotina que pra gente a gente acha que é uma coisa simples, mas no dia a dia do paciente e da família não é simples para eles terem isso. Até eles, ontem eu falei com a filha, Patrícia, ele melhorou muito, ele está se alimentando melhor e foi uma coisa tranquila, né? Então assim, realmente, essa coisa de, mas aonde eu vou pegar a medicação, aonde eu vou conseguir o antibiótico, aonde eu vou conseguir alguém que faça isso? Então assim, é isso que você falou, em 1 hora eu entrei em contato com os nossos parceiros e estava lá a enfermeira para fazer a medicação do paciente. Acho que até o exemplo da mãe do Adriano, né, que precisou do antibiótico e eu falei, vai para o hospital, e eu falei, não, vou fazer em casa, bancou, fez e resolveu, né? Então foi... Inclusive, porque às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz de fazer, porque realmente a burocracia é complicada, né? Isso. Então eu acho que esse serviço acaba desburocratizando ou minimizando o sofrimento através de agilidade. Isso. Então não é uma glicemia, compra o aparelho, entrega em casa, faz a glicemia e já resolve o que vai fazer com isso. Né? Então, fala. Eu acho que tem um papel mais nobre em todo esse aspecto, né? Porque eu acho que o tamanho do benefício, às vezes a gente não consegue transpor. E aí, ouvindo vocês falarem, acho que vai caindo a ficha, vai fazendo sentido, né? Mas assim, não só o paciente estar em casa, mas você está ali com a possibilidade de estar próximo do seu ente, né? No caso era minha mãe, e que já foi um caso mais recente de Covid grave, severo, que ficou no hospital e a gente, né, julgando procedimentos, porque acaba sendo uma coisa padrão, e conseguindo personalizar isso e estando ali full time, coisa que a gente não conseguia no hospital, já fez toda a diferença. E a gente não percebe a dificuldade que seria, né, num cenário de home care, ter todo um aparato, uma estrutura funcionando. Então isso realmente dá muito trabalho. Mas quando você vê funcionando, parece que é uma coisa tão natural, e isso dá uma confiança tão boa que você fala, nossa, você vai tirar uma pessoa num estado severo, grave, isso é imprudente, né? Fazer isso e tudo mais. E realmente passa diversas coisas pela sua cabeça antes de você tomar essa decisão. Mas hoje, com convicção, eu falo que são as melhores você tomar as decisões baseadas na vontade das pessoas, do paciente. Não era uma vontade da minha mãe e tudo mais. Como o último desejo até foi, porque era um caso muito crítico, e na verdade foi o que salvou a vida dela. E as coisas funcionaram de tal forma por causa dessa estrutura, desse background que existia dentro dessa opção que nós tínhamos, né? Graças à assistência que vocês deram, que a Patrícia ali a todo momento, full time, esteve em cima, cuidando e se dedicando, né? Tem uma equipe, toda uma estrutura montada para ter os cuidados adequados, melhores do que foram no hospital. Então assim, era uma coisa que nos confortou e assim, foi nítido a partir de pouco tempo que a gente tinha tomado essa decisão e ela aconteceu, a gente teve certeza de que a gente tinha feito a melhor coisa, independente do desfecho. E eu acho que isso é importante, quer dizer, ir para casa não é jogar o paciente num abismo, num local como se fosse um despejo, né? Eu tô te despejando do hospital. A impressão, né, que a gente tem quando vai para home care que é um despejo, né? Na verdade, e às vezes, na maioria das vezes, pode ser mesmo. Mas como esse atendimento, esse acolhimento barateia o custo, inclusive, né? E é muito esforço, né? É difícil mensurar o quanto a Patrícia se dedica, enfim. Mas isso tem uma diminuição do custo ou para o fundo pagador ou para quem for, porque se ficar em casa com a família, no seu horário, fugindo do hospital, então assim, eu acho que é essa linha tênue entre despejo, se eu posso falar isso, do hospital, sim, versus o home care de verdade, esse acolhimento que a gente consegue dar, você ganha em tudo, né? Acho que todo mundo ganha, o paciente ganha, a familiar ganha, fonte pagadora ganha, enfim, e apesar do custo, né, que a gente tem, e é que é nosso trabalho na verdade, mas a gente consegue minimizar o sofrimento. O acolhimento minimiza o sofrimento, né? Acho que esse que é o... E a recuperação, a resposta é muito mais rápida. Eu acho que assim, para minha mãe foi fundamental, porque ela estava desacordada quando chegou em casa e a partir daquele momento ela se transformou. Dia após dia,
a recuperação dela nunca foi tão grande em todo o período que ela esteve no hospital, que foram quase 2 meses, né? Então, assim, falando nas questões de custo, nem é a minha área, doutora Isa, mas tocando nesse assunto, pensando do lado da fonte pagadora, se você economizar ali em 2 meses que minha mãe deu de gasto para a estrutura, para o sistema, e o que ela se recuperou em 1 semana, e se isso fosse gerado um custo, ia ser muito menor 1 semana do que 2 meses que ela passou lá sem nenhuma melhora. Então, evidentemente, faz todo sentido. Eu acho que essa questão, e a gente fala da humanização, e você comentou, tem que ser tudo humanizado, mas às vezes são alguns detalhes que fazem toda a diferença. E aí eu vejo um detalhe grande, mas eu acho que pelo ambiente que a gente vive hoje em medicina, né, mas que tudo tem que ser curado, tratado no hospital. E às vezes eu acho que os casos têm que ser olhados de uma maneira mais detalhada, mais personalizada, até para você tomar as decisões certas ou orientar seu paciente, orientar a família para fazer o que é o melhor e muitas vezes até atender uma vontade do paciente, como foi o caso da minha mãe. E no caso ainda foi atender uma vontade dela e ainda ganhar um presente, um milagre, que foi a recuperação dela praticamente 100% hoje, que é um grande milagre, né? Gente, de coração eu queria agradecer a presença de vocês, que foi muito legal, a gente podia ficar horas aqui batendo papo, é uma coisa que a gente faz no dia a dia, a gente faz com gosto, eu e a Patrícia, a gente faz isso com amor mesmo, e eu acho que é isso que é importante. E dizer para sua mãe, seu que vocês estão me devendo café com leite na sua casa. Ah, com certeza, nossa, é sempre bem-vindo, viu? E eu queria acabar, encerrar, e vou dar uma lembrancinha para vocês pela presença e dizer que o que a gente faz é com paixão e com tato, que eu acho que esse é o jargão que fica, quer dizer, fazer o que a gente faz com amor é bom. Obrigado, gente, pela presença, uma lembrancinha para cada um. Muito obrigado. Obrigada, chefe, obrigada mesmo.